primeira projeção, né, aconteceu, era um barracão de madeira bem comprido, tinha uma cobertura de zinco, para você ter uma ideia. Foi instalado ali próximo à Praça Joaquim José. Naquela viradinha que vai para Teresiano Valim, ali funcionou, ali aconteceu a primeira exibição de um filme aqui em São João da Boa Vista. E nem tinha nome de cinema, viu? Eles chamavam cinematógrafo. Cinematógrafo era o nome que se dava a esse barracão. E era um senhor aqui de São João chamado José Gabriel Leal. Gabriel Leal era o nome dele, que ficou conhecido aqui na nossa cidade, né? E nós encontramos aqui nos nossos arquivos uma crônica muito divertida, contando aí como é que foi esse primeiro dia, essa primeira exibição, né? Era a crônica do jornalista Antônio Dias Pascoal. Ele deixou crônicas maravilhosas aqui dessa época primitiva, antiga da nossa cidade, né? Então, ele começa dizendo assim, a curiosidade, é uma época, uma cidade pequena, poucos habitantes, tudo era novo, tudo era diferente. Quem que ia imaginar o que era cinematógrafo, né? Então aí, antes de ser instalado, já começava a circular boato na cidade. E o Antônio Dias Pascoal, lembra, ele era garoto, que assim, foi uma coisa de louco os boatos que surgiram antes, né? Que cada um queria adivinhar o que era isso tal de cinematógrafo, né? E como tinha uma propaganda, nós vamos trazer depois, vamos publicar no nosso Face, no Instagram, essa propaganda, dizendo, não é, os personagens se movimentam de verdade, é uma coisa incrível, não é magia, não é feitiçaria. Que legal! E é uma coisa aí, o que acontece? A molecada, principalmente a molecada, começou a ficar apavorada, porque eles falavam, começou a surgir um boato aí, surgiu a notícia, de que naquele barracão lá, de madeira, de telha de zinco, ia trabalhar um bicho feio, peludo, chamado cinematógrafo, que corre atrás de homens que mexem com ele. Era um boato que saía e deixava o povo e a criançada, principalmente, tudo apavorado. E o barracão ia lá, o Gabriel Leal construindo, colocando zinco, e as pessoas, o que vai ser aqui? Aqui vai vir o cinematógrafo aqui. Aí, cada um imaginava, mas que raio é esse cinematógrafo que vai ficar aí? A molecada, eu acho que até alguém para assustar a molecada, ele dizia, é um bicho feio, peludo, que corre. Como ele falava que se movimentava, eles deduziram que seria um bicho correndo, que corria atrás das pessoas, principalmente da molecada, né? Olha, a estreia foi num sábado, né? E tivemos 2 filmes na época. Olha, filmes na época cinema mudo, só movimento, fita quebrando toda hora. Sim. Não tinha som, o som era uma bandinha, né, que eles levavam músico mesmo, e o próprio Gabriel Leal ficava anunciando, e agora nós vamos apresentar, tinha 2 filmes, Martírio de Jesus e Brincadeiras do Manequim, os 2 primeiros filmes exibidos aqui em São João da Boa Vista. O Brincadeiras do Manequim era um moleque que levantava, caía, tudo que ele fazia dava errado, e o povo se debulhava de tanto rir, de achar engraçado o manequim caindo, o manequim levantando. Eu fico pensando hoje, você colocar um filme desse para molecada hoje, imagina qual vai ser o efeito disso, né? E, Sônia, quando foi o primeiro dia, a curiosidade do povo estava tão acirrada que deu polícia no primeiro dia. Teve que chamar a polícia porque fechou a porta, lotou o barracão e o povo queria invadir. Queria entrar. O Gabriel Leal ficou desesperado, né? E teve que chamar a polícia. Eles queriam ver o tal de cinematógrafo lá, que, né, ninguém sabia direito o que era, né? E ele teve que chamar a polícia, que teve que acalmar os ânimos, serenar lá as pessoas, e explicar que depois ia ter outras exibições, e esses 2 filmes, As Brincadeiras do Manequim e o Martírio de Jesus, ficaram assim meses sendo exibido lá na Praça Joaquim José, naquela viradinha para Teresiano Valim, no cinematógrafo do Gabriel Leal. E todos os dias enchia de gente.
e as pessoas assistiam uma, duas, três, muitas vezes o mesmo filme, né? E foi assim durante muito tempo, né? E foi difícil esse dia para a polícia conter os ânimos aí, segundo os relatos da época. Casa lotada, em todas as edições a casa bastante lotada. Então, como eu disse, no brincadeiras de manequim, o povo se divertia, dava risada, enfim. Aí parava e começava o martírio de Jesus. Ai, Sônia, que dificuldade para esse coitado desse Gabriel Leal. Por quê? Porque aí o povo interagia, né? As pessoas não entendiam bem direito o que era ainda o cinematógrafo, né? Então eles começavam a gritar na plateia: coitadinho, não faz isso, não crucifica. Tinha os que levantavam e queriam partir para a briga, né? Porque eles não suportavam ver lá Jesus sendo crucificado. As beatas da igreja iam lá todos os dias, levavam um tercinho, ficavam orando enquanto o filme acontecia. E gritavam lá: pobrezinho, seus malvados, parem com isso. E foi uma interação enorme do povo de São João da Boa Vista com os filmes exibidos aí pelo Gabriel Leal. Esse não foi o nosso primeiro cinema. Esse não é o primeiro. O primeiro cinema com esse nome veio bem depois, tá? Foram as primeiras exibições. Logo, Gabriel Leal não aguentou tanta pressão, né? Tantas emoções, coitado, que ele passou ali, que ele deixou, né, o cinematógrafo e partiu para outras atividades. Ok? Ok, muito legal, muito interessante. Alguma outra curiosidade que você quer saber? Olha, temos sim curiosidades, muitas curiosidades então, do primeiro cinema. Já vamos fazer isso. Deixa eu anotar aqui, deixa eu ver minhas anotações. Dizer o seguinte: quando surgiu o cinema no Brasil, no mundo, né, o Brasil demorou algum tempo, primeiro nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. É óbvio que a sociedade de São João da Boa Vista, que era uma sociedade muito rica na época, nós estamos falando de 1911, 1915, 1920, ao auge da riqueza cafeeira aqui de São João, os imigrantes chegando, a cidade numa evolução muito grande, muito forte, e já com um grupo intelectual muito grande na cidade. Tinha muitos professores, tinha muita gente já de fora morando aqui, e todo mundo sonhava que a cidade voltasse a ter uma experiência como essa vivida aí, que eu narrei da primeira exibição, como também sonhava em ter um cinema. O cinema era coisa chique, só tinha cinema na capital. Então começou um movimento muito grande, uma febre para ter um cinema igual àquele que nós tínhamos na capital. E tem algumas pessoas que trabalharam muito para dotar a nossa cidade de uma companhia cinematográfica, que tinha que montar uma companhia, um empreendimento tão difícil que juntavam várias pessoas para montar uma companhia. E eu pesquisei lá os livros e os arquivos do historiador de São João, que é o José Osório de Oliveira Azevedo, e dele eu tirei algumas informações, né, sobre essa empreitada de São João da Boa Vista para ter o seu primeiro cinema. E ele diz que no dia 15 de setembro tinha um vereador, trabalhou muito nisso, que chamava-se Joaquim Lourenço de Oliveira Andrade. Esse vereador ficou insistindo, lutando, até que São João teve o seu primeiro cinema. No dia 15 de setembro de 1911, ele fez uma reunião lá no Centro Recreativo Sanjonense, reuniu o povo rico da cidade para explicar o que era cinema, o que estava acontecendo em São Paulo. Olha, foi uma reunião que movimentou tanto a cidade que teve até banda depois da reunião. Todo o povo rico, e ele convidou a banda, tocou, todo mundo feliz com essa possibilidade. E aí que ele ficou sabendo que havia lá em São Paulo uma companhia grande instalando cinema, e ele fez uma proposta para que a Câmara Municipal enviasse um ofício para essa companhia, oferecendo assim favores, isenções, para que eles construíssem aqui o primeiro cinema, inclusive isentando assim por 10 anos a empresa de pagar os impostos para a cidade, e também dando um auxílio financeiro para que eles viessem, né? Mas essa companhia não se interessou. Mas o mesmo vereador, ele era um vereador insistente, né? Um persistente, ele é sempre um grande trabalhador.
Então, no ano seguinte, no dia 15 de abril, ele voltou para a Câmara Municipal, voltou a insistir a ideia, ainda ofereceu mais vantagens para a empresa instalar aqui na nossa cidade o primeiro programa. E foi aprovada a proposta, autorizando a Câmara Municipal a vender um terreno que era dela, de sua propriedade, destinado, que aquele terreno deveria ser construído a primeira cadeia de São João. Né? E a Câmara inverteu, era tão importante ter cinema que eles acharam que era mais importante ter cinema do que a cadeia. Então a Câmara Municipal, eu vi, pesquisei lá na Câmara quando eu fui vereador, tinha concordado em trocar o prédio da cadeia, o terreno da cadeia, pelo prédio para o cinema, chamado, pelos arquivos dos vereadores lá, de Casa de Espetáculo. E o José Osório narra que daí por diante cresceu o entusiasmo da cidade pela construção do teatro. E no dia 1º de março de 1913, olha quanto tempo, tem uma notícia lá no jornal Cidade de São João, que finalmente, nesse dia, ainda também numa reunião lá no Centro Recreativo Sanjoanense, os sanjoanenses se juntaram, né, no dia 1º de março de 1913, e formaram então a primeira sociedade, né? Chamava Empresa Teatral Sanjoanense. Foi uma reunião realizada no Centro Recreativo, fizeram uma sociedade anônima, juntaram o povo rico lá de São João, tinha 112 acionistas. Olha como precisava de dinheiro na época. Eles fizeram ações para poder construir essa sociedade. Foram 677 ações, para levantar um capital na época de 100 contos de réis, que daí é início a essa companhia teatral sanjoanense. Foi o coronel Joaquim Cândido de Oliveira que foi eleito o primeiro presidente dessa empresa. Joaquim Cândido de Oliveira, tem vários parentes ainda do Joaquim Cândido de Oliveira, né? Tinha até o doutor Joaquim Cândido, do Jornal Município, casado com a Vera, os filhos deles estão aí. O doutor Joaquim, infelizmente, nos deixou aí na época do Covid, mas tem vários parentes deles aí, e ele foi o primeiro presidente aí dessa empresa teatral. Então, novamente, uma grande euforia. A reunião deles só terminou depois das 9 da noite, que era madrugada para a época, os padrões da época, né? E mais uma vez, a presença agora da Banda Internacional, né? É uma banda de música. O maestro era famoso, era o Joaquim Azevedo, que foi um maestro famoso aqui de São João da Boa Vista. Tem familiares dele aqui ainda, né? Vários, né? Tinha o filho dele, que foi vereador aqui de São João, foi engenheiro também. Doutor Joaquim, engenheiro. Joaquim Azevedo. Joaquim Azevedo, né? E eles estão tão empolgados todos que eles nem cobraram. O maestro Joaquim Azevedo levou a banda dele gratuitamente, né? E daí, dessa reunião, ainda não veio o cinema, tá? Essa reunião do dia 1º de março de 1913. Mas sabe o que aconteceu, Sônia? Com essa companhia? Não veio o cinema, mas surgiu o Teatro Municipal. O teatro que ainda está hoje lá, aquele prédio bonito, ostentoso, restaurado, agora a todo vapor, ele nasce dessa reunião. Ele surge com o dinheiro desses 112 acionistas, né? Surge com 677 ações, quer dizer, eles venderam ações, cada um era dono, esses 112, quem tinha mais comprou mais, quem tinha menos comprou menos, mas cada um deu um pouco de dinheiro para erguer o nosso teatro municipal. Mas e quando vem, afinal, o cinema em São João da Boa Vista, porque o teatro também merece muitas passagens, tem muitas histórias. Inclusive, minha amiga Neuza Menezes escreveu um livro maravilhoso contando toda a história do nosso Teatro Municipal. Também, certamente, será tema de muitos dos nossos programas aqui. Mas quando é que veio? Então, afinal, estou enrolando demais, né? Está segurando muito. Né? A primeira grande empresa a se instalar em São João da Boa Vista chamava-se Cine Biju. Esse Cine Biju tinha também um Cine Biju lá em São Paulo com o mesmo nome. Provavelmente eu não consegui isso. Provavelmente eram os mesmos proprietários do Cine Biju aqui de São João da Boa Vista. E quem foi buscar esse Cine Biju, sócios lá em São Paulo, buscar dinheiro para instalar,
foi um cidadão chamado Leôncio de Oliveira, né? Esse Leôncio era uma figura importante aqui na cidade. Ele tinha recebido, na época, as pessoas importantes recebiam o título de coronel, né? E pelo governo, pela Guarda Nacional Republicana. Então, ser coronel da Guarda Nacional Republicana não era só ser militar, a gente liga muito a militar, né? Mas tem vários coronéis que eles davam o título, né? Coronel Joaquim José, sim, Coronel Teco, aqui são personagens de São João que não tinham atividade militar, mas recebiam o título porque eram pessoas importantes na nossa cidade. E o Leôncio de Oliveira era um desses homens importantes. E lá ele conseguiu trazer dinheiro, recursos, para montar uma sociedade e trazer aqui o primeiro cinema da nossa cidade, né? Então tá aí. E as primeiras exibições, engraçado isso, né? Quais eram os primeiros filmes exibidos aqui? Não tinha ainda o cinema norte-americano, né? Que hoje predomina já de muitas décadas o cine americano. O que tinha aqui eram fitas dinamarquesas, fitas francesas e alemães. O cinema norte-americano só vai vir aqui muito tempo depois. E esse Leôncio, que foi aí o primeiro a instalar uma empresa cinematográfica em São João, ele não é tão assim, ele morreu na década de 70. Depois ele mudou de São João, foi morar em Casa Branca, e aí ele faleceu lá, está sepultado lá na cidade de Casa Branca. E esse cinema ficava ali na Avenida Dona Gertrudes, do lado direito de quem sobe, já perto aí da onde depois vem surgir o Cine Avenida, que foi um grande cinema em São João, onde estão as lojas pernambucanas, e o Cine Ouro Branco, que amanhã a gente pode também, já falei da inauguração do Cine Ouro Branco, né, com a Rasa Quarteirões, que foi o Love Store, né, que fez a Soninha chorar muito. Nossa, chorei mesmo. Mas não no dia da inauguração. Eu não estava lá. Você é jovem, eu também. Mas o Love Store... Não, a gente não estava lá. Não, a gente ouviu dizer. Eu fiquei sabendo, né, de que foi um sucesso quando inaugurou o Cine Ouro Branco aqui. Lá no nosso primeiro cinema de São João, esse aí desse amigo nosso aí, o Leôncio, ele funcionava o domingo todo, Sônia. Todo domingo. Começava às 10 da manhã. Dia inteirinho. Dia inteirinho. Terminava às 10 da noite. Acabava uma sessão, começava outra, acabava uma sessão, e tinha público para todas elas. Eu assistia, eu estava na feira assistia. Às vezes assistia de novo, né? Que nem as velhinhas que assistiram o Martírio de Jesus lá. Mas era assim, e era interessante porque deu emprego para muita gente. Porque como era o cinema era mudo, tinha que ter uma bandinha, tinha que ter músicos que ficavam ali no fundo tocando enquanto o cinema rodava. Então os músicos também alternavam os músicos e dava emprego para muita gente. Por isso que o São João sempre também gostou muito de cinema, né, de música, sempre nós tivemos grandes músicos. A instalação desse cinema, assim, numa época que está surgindo quase... mais uma vez, nós somos bem de vanguarda. Poucas cidades do interior tinha cinema. Tinha lá em São Paulo, né, Campinas, posteriormente, e São João logo em seguida. Então era uma novidade que atraía muita gente. Vocês tinham a Companhia Mogiana aqui, então o pessoal vinha de domingo também, da região toda, assistir os filmes exibidos aqui nesse primeiro cinema que funcionava ali no comecinho da Avenida Dona Gertrudes, do lado direito da Avenida Dona Gertrudes. Bom, quem acompanhou virou professor em cinema em São João da Boa Vista. Né? O Cine Avenida ficava bem próximo do Cine Ouro Branco, não ficava? Sim, Cine Avenida, do Sabino, pai do nosso querido amigo, Dr. José Sabino. Quanta coisa boa o Cine Avenida, quanta coisa boa o pai do Sabino também trouxe para São João, né? O Dr. Zé Sabino é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, um médico extraordinário, né? A família também querido, toda, né? Por e todos muito os querido. E o pai dele era um grande comerciante, o pai dele era uma pessoa também muito arrojada, e durante anos ele comandava o Cine Avenida. Ele comandava 2 cinemas aqui. O Cine Avenida, que era ali onde é a Casa Pernambucanas hoje, de altíssima qualidade,
E o Teatro Municipal que nós vimos aqui como surge, né, em 1913, naquela reunião que eu falei lá no Centro Recreativo Sanjonense, com banda e tudo mais, esse Teatro Municipal funcionou durante algum tempo como cinema também. Cine Teatro Municipal. Né? Já era uma época que o teatro tinha entrado em decadência e se transformou no cinema, um cinema mais popular. Então tinha as matinês lá, barulhentas, né? Porque a molecada ficava batendo o pé no chão, era assoalho, e aí ficava batendo o pé no chão, aplaudiam, batiam palma, gritavam nos filmes de ação. Havia uma interatividade muito grande. E havia também, assim, até por, digamos, uma brincadeira, uma gozação. Eu lembro, e isso eu cheguei a pegar, né? Quando tinha os matinês no Teatro Municipal, a pessoa quase nem assistia o filme, né? A molecada. Ia mais pra... era um bater palma, gritava, e alguns gritavam sério mesmo, né? Pro bandido, xingava o bandido, aplaudia o mocinho, a mocinha. É uma diversão muito grande, tudo isso fez parte de gerações e gerações de gente aqui da nossa cidade. Eu peguei um pedacinho aí de um filme no teatro, muito criança, e eu não me esqueço. E o primeiro filme que eu assisti lá foi a História de Tiradentes. É mesmo? No teatro. E era isso que você falou. Nossa, a nossa alegria era... Molecada não tinha o que fazer. Exatamente. Né? O Teatro Municipal, por incrível que pareça, também foi casa de show, tinha dança. Né, tiraram as carteiras de baixo e virou baile, tinha festas monumentais lá no Teatro Municipal. O teatro passou por várias etapas, por várias fases, né? Chegou uma época que ele correu um risco muito sério de ser demolido, quase que ele foi vendido para um supermercado. Você imagina, você... Ainda bem que não foi, né? Que tá me ouvindo agora, nossos ouvintes, o pessoal que vai nos ver pelo Facebook, pelo Instagram. Você imagina se vendem o Teatro Municipal para um supermercado? Imagina você andando lá na praça, um supermercado bem atrás da igreja, movimento de carro, né? Aqueles prédios lindos, prefeitura, o prédio da antiga Caixa, e um supermercadão lá, ia ficar muito feio. Muito inconveniente e feio. Muito feio. Também acho. Depois teve um projeto para transformar ali um estacionamento de carro, mais feio ainda. Né? Seria uma catástrofe, uma tragédia se isso tivesse acontecido. Ainda bem que na época São João criou juízo, teve juízo, o povo se juntou e resolveram salvar o Teatro Municipal, preservá-lo. Depois teve um longo trabalho de recuperação do teatro e ele está lá hoje todo bonitão, né? Que nem meu avô e minha avó dizia, todo pimpão, né? Bem no centro da cidade, mostrando o jeitão dele. E nunca postal. Nunca ninguém mais nem vai pensar em falar, né? De demolir, de vender, porque hoje as leis mudaram. Nós perdemos prédios maravilhosos. As leis mudaram não, viu? Eu quero falar mais um dia no programa aqui, se não nesse, mas pedir pro Tony Biagione deixar eu falar na rotativa, sobre a falta da lei de preservação dos nossos prédios históricos. Nós não temos mais, viu? Essa lei foi revogada, todos os prédios de São João podem ser destruídos a qualquer momento. Então o povo de São João tem que ficar muito atento. Notícia triste. Demoliram alguns ali na Saldanha Marinho, que estavam preservados. É notícia triste. Notícia triste. Depois eu quero trazer também as fotos de alguns casarões que foram demolidos, que eram obras-primas, coisas maravilhosas, porque não tinha lei. Depois veio a lei, depois criaram o CONDEFIC. O CONDEFIC, segundo consta, abusou um pouco, começou a tombar quanto é prédio e tal, aí extinguiram a lei e até hoje a prefeitura não fez uma lei substituta. Não pode ser muito rigoroso de querer preservar tudo, porque senão você segura o progresso, mas também não pode deixar o Deus dará. Porque prédios, né, como esse maravilhoso que nós preservamos, que é o Teatro Municipal, palacetes maravilhosos, de repente não tem uma lei que os preserva, qualquer um pode chegar, comprar, tombar, destruir, fazer o que quer. Né? Então, essa historinha do teatro serve aí de modelo. E se tivéssemos vendido ao supermercado? E se tivéssemos vendido para o estacionamento? Pensa como ia ficar a nossa cidade. Ia ficar muito feio. Muito, muito, muito. Muito feio. Histórias da minha cidade. Com o professor Chico Artem.